Olá! Sejam bem-vindos ao Mais de Deus Podcast. Aqui é a Elia Wagmacher e eu estou fazendo esse podcast de Houston, Texas, Estados Unidos. Alguns dias atrás eu estava caminhando no final da tarde e geralmente eu caminho sozinha, escutando um podcast ou quando estou correndo também estou sempre escutando a palavra, de alguma forma. Então, nesse dia que eu fui caminhar, eu encontrei com uma família que são meus vizinhos, a família Barbie, e eles estavam ali também fazendo uma caminhada com a família. E que surpresa que eu fiquei. Então nós paramos ali por alguns minutos e nós conversamos e contemplamos a beleza do clima, da vegetação, conversamos por um pouco e eu segui minha caminhada, minha corrida, e eles seguiram a caminhada deles. Eu não sei se você já teve uma experiência dessa de caminhar com alguém. Se você ainda não teve, convida a sua melhor pessoa para caminhar com você. Seja seu filho, sua filha, sua esposa, sua namorada, seu amigo, sua amiga, seu líder, seu liderado. Você vai observar que existe algo especial quando nós encontramos alguém em uma caminhada. É muito gostoso conversar com alguém quando nós estamos caminhando. Bom, no estudo de hoje, em Lucas 24, o último capítulo do livro de Lucas, nós vamos ver que Jesus aparece para os discípulos quando eles estavam a caminho de uma vila que se chamava Emaús, que ficava mais ou menos a 12, 13 quilômetros de distância de Jerusalém. O que acontece? Aconteceu o que nós chamamos de Páscoa, que era a festa judaica mais comemorada, onde essa Páscoa era a mais importante e mais esperada da história da humanidade. O que aconteceu? Jesus foi crucificado, você lê isso em Lucas 23 e a primeira parte do capítulo 24. Jesus foi crucificado e Lucas descreve com detalhes como foi essa crucificação por mim e por você. Então Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Então as mulheres vão até o sepulcro para levar os aromas, as plantas, que era de costume naquela cultura. Só que quando elas chegam ao sepulcro, elas não encontram Jesus e não encontram o corpo, porque Jesus havia ressuscitado. Esse é o domingo de Páscoa que nós comemoramos, a ressurreição de Jesus, que mudou a história da humanidade para sempre. Você e eu caminhamos hoje com Cristo e temos uma nova vida por causa da ressurreição de Jesus. Um fato interessante é que, apesar da ressurreição de Jesus ter sido o maior fato da história, o maior acontecimento da história, na verdade não houve nenhum alarde, não houve nenhum anjos por aí tocando trombetas nas ruas de Jerusalém, dizendo Jesus está ressuscitando, o Rei dos Reis está ressuscitando. Não houve isso. Maria Madalena e as mulheres, Maria, mãe de Jesus, Joana, Salomé, elas foram até o sepulcro, não encontraram o corpo, elas voltam, avisam a Pedro, Pedro vai também ao sepulcro, mas tudo isso de forma muito natural. Na verdade, o reino de Deus é implantado na terra, apesar da grande guerra espiritual que acontece por trás, o plano de Deus e as coisas de Deus acontecem sobrenaturalmente de forma natural nessa terra. Então, os discípulos haviam estado e convivido intimamente com Jesus por 3 anos, como nós sabemos essa história. Então, eles viram a morte de Jesus, eles viram o túmulo vazio, eles ouviram os rumores de Maria Madalena e de Pedro de que Jesus já havia ressuscitado e eles agora estavam reunidos num só lugar, cheios de medo. E eu acredito que eles estavam ali sentindo todo tipo de medo. E por que eu afirmo isso? Porque o medo, ele nunca vem sozinho. Se você observar, quando nós começamos a sentir medo de uma coisa, automaticamente outros medos começam a ser agregados àquele primeiro medo que nós sentimos. Os discípulos possuíam medo de que eles fossem agora mortos, porque eles já haviam matado Jesus. Eles estavam com medo de que tudo que eles
viveram poderia ter sido apenas uma história e não uma realidade? Eles estavam com medo do que agora, o que as pessoas iriam confrontá-los? Eu imagino. Olha, vocês pregaram, vocês andaram com esse Jesus e ele agora está morto. Eles deviam ter medo de que Jesus não ressuscitasse, que aquela história não pudesse ser uma realidade. O que iria acontecer? Ou para onde eles voltariam agora? Então eu imagino que na cabeça dos discípulos estava ali muitas interrogações e muitos medos. De repente, então, alguém bate a porta de onde está reunido esses discípulos. E quem bate a porta? Cleopas, um discípulo de Jesus. E Cleopas e o amigo, ele então traz a notícia para os discípulos de que eles estavam caminhando na estrada de Emaús. Uma pessoa vem, começa a conversar com eles, como já falamos, aquela conversa agradável de quem está caminhando. Jesus faz ali algumas perguntas para eles, mas eles não reconheceram que era o Jesus ressuscitado. Então, quando eles entram em casa, eles convidam então a Jesus, a essa pessoa que está acompanhando, para sentar com eles. E quando então eles vão servir a janta, o modo como Jesus quebra o pão, eles então tiveram a revelação de que aquela pessoa era Jesus. E nesse momento Jesus desaparece. Então Cleopas vai contar para os discípulos o que aconteceu, o que acabou de acontecer, porque quando acabou a janta, quando Jesus desapareceu, Cleopas foi imediatamente onde estavam os discípulos em Jerusalém. E o que acontece? Quando Cleopas está contando para os discípulos o que acontece, Jesus reaparece no meio deles. E eu quero dizer para você, todas as vezes que nós estamos falando sobre Jesus para alguém, Jesus vem e está no nosso meio. Todas as vezes que nós reunimos e nós nos falamos, pode ser com uma pessoa, 2.000 pessoas, ele disse: quando vocês reunirem em meu nome, não é de vez em quando, mas ele disse todas as vezes que vocês reunirem, ele não diz quantas pessoas, toda vez que você se reunir com alguém e você falar sobre mim, eu vou estar no meio de vocês. Aleluias! Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Antes de entrar no nosso texto, eu quero agradecer a você que tem dado seu suporte ao Mais de Deus Podcast. Olha, eu recebo mensagens de adolescentes, de jovens, de pessoas idosas, de todas as idades, dizendo que estão participando do Mais de Deus Podcast. E hoje, especialmente, eu quero agradecer aos meus intercessores. Tenho várias pessoas que eu sei que eles levantam de madrugada ou que eles estão comprometidos em orar por esse canal, por esse podcast, por esse ministério, e eu quero de coração agradecer a você que tem orado por mim, pela minha família e por esse ministério. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, nós vamos ver agora a evidência física da ressurreição de Jesus. E como é que nesse texto de Lucas 24, o último capítulo, Jesus comissiona os discípulos a uma missão. Vamos ver o que é isso. Se você pode abrir a sua Bíblia, eu peço que você abra, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler do verso 36 ao 43, um texto lindíssimo que diz assim: Jesus aparece aos discípulos. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja convosco. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Verso 38. Ele lhe disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Verso 40. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Verso 43, e ele comeu na presença deles.
Vamos parar aqui. Quando Cleopas compartilhava aos seus amigos, aos discípulos, o que havia acontecido, Jesus aparece no meio deles, exatamente como ele havia aparecido no caminho de Emaús aos 2 discípulos e na casa de Cleopas. E Jesus disse: paz seja convosco. Tudo que aqueles discípulos necessitavam naquele momento, no momento que nós estamos com medo, tudo que nós precisamos é a paz de Jesus. Então, quando os discípulos recebem essa paz, Jesus pergunta: por que vocês estão amedrontados? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tão perturbados? Eles deveriam estar, na verdade, aos gritos de alegria, mas eles ficaram em pânico com tudo que aconteceu e agora com o fato de Jesus se apresentando a eles. Eu acho maravilhoso isso, porque nós temos um Deus, nós temos um Jesus que ele se apresenta a nós nas nossas tribulações e dificuldades. Quando nós estamos com muito medo, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos clamar, mas mesmo que nós não clamemos, ele vem trazendo a sua paz, trazendo a sua presença a nós. Os discípulos estavam com medo do desconhecido porque eles não sabiam o que iria acontecer. Eles haviam caminhado com Jesus por 3 anos, mas agora tudo mudou, tudo era diferente e nós, por natureza, nós temos medo daquilo que nós não conhecemos, não é verdade? Então, eles agora enfrentariam uma sociedade e autoridade daquela cidade, daquele sinédrio, cheios de ódio e sedentos de sangue. Então, o que Jesus faz? Jesus mostra as mãos e os pés. Jesus mostrou para aqueles discípulos o que eles conheciam. Eles conheciam as mãos e os pés de Jesus e agora Jesus queria mostrar que ele não era apenas um espírito, um ghost, como nós dizemos em inglês, mas agora o corpo dele possuía um tipo de massa, um tipo de elemento que eu não sei descrever para você o que é, porque afinal de contas Jesus agora se apresenta com um corpo glorificado depois da ressurreição. Se você se pergunta como vai ser a sua vida no céu, como vai ser o seu corpo, se você vai poder comer, se você vai poder falar, será que nós vamos ficar lá no céu como ghost, como espíritos? Não! Jesus está mostrando para nós aqui, para os discípulos nesse texto, a naturalidade com que nós seremos quando nós tivermos um corpo glorificado e estarmos com ele nos céus. Jesus caminhou, Jesus conversou, bateu papo com os discípulos, Jesus comeu, Jesus possuía agora um corpo e ele mostrava agora esse corpo onde estavam as marcas dos pregos e as marcas do sofrimento do que ele havia passado na cruz. Os discípulos conheciam muito bem aquelas mãos e aqueles pés. Aquelas mãos, eles viram muitas vezes se estender para oferecer amor e graça às multidões. Eles viram aquelas mãos se estenderem para fazer milagres. Eles viram aquelas mãos se estenderem para fazer o bem sem limites àquelas multidões. E eles viram também durante 3 anos aqueles pés caminharem em direção ao pecador, em direção ao necessitado, em direção aos doentes, em direção aos que não tinham maior ou nenhuma esperança. Então, os discípulos imediatamente reconheceram as mãos e os pés de Jesus. Eles também sabiam que aquelas mãos e aqueles pés, por si mesmo, caminharam em direção ao Gólgota, caminharam em direção ao Calvário, para de si mesmo serem sacrificados, para que eu e você pudéssemos receber a salvação eterna. Os discípulos puderam não somente ver, mas eles puderam tocar e sentir as marcas no Senhor Jesus. Imagina a alegria que os discípulos sentiram. Depois de todo o medo que eles passaram, os discípulos podiam agora outra vez sentir
a presença de Jesus com eles. Aquelas marcas que os discípulos puderam sentir nas mãos e nos pés de Jesus diziam para eles não somente que Jesus estava outra vez com eles, mas mostrava que tudo que Jesus havia ensinado era real, que a salvação era real, que a vida eterna era real, que o relacionamento deles com Jesus era uma realidade e que eles podiam agora continuar a crer no que eles acreditaram durante 3 anos. E Jesus, então, com naturalidade, diz para eles: vocês têm algo para eu comer? Porque eu estou com fome. Então, eles trazem para Jesus um peixe e um favo de mel. E Jesus, então, come na presença deles aquele alimento, porque Jesus estava com fome. Quando chegar no céu, quando você for ressuscitado e receber um corpo eterno, você vai sentir fome, porque Jesus representa aqui, é o modelo para nós do que é um corpo ressuscitado. Nós vamos ver agora a evidência bíblica de que Jesus ressuscitou. Ainda no capítulo 24, eu quero ler o verso 24, que olha o que diz. E disse-lhes Jesus: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus está dizendo para eles: olha, tudo que está escrito a meu respeito se cumpriu. Tudo que Moisés profetizou a meu respeito, tudo que Davi profetizou a meu respeito, tudo que os profetas profetizaram a meu respeito precisava se cumprir. E agora estou aqui diante de vocês dizendo que that's it, se cumpriu. Quando ele disse está consumado, tudo que foi profetizado a respeito dele em toda a Bíblia foi concretizado. O pastor Adrian Rogers costuma dizer que qualquer lugar que você abre na Bíblia vai sair sangue, vai brotar sangue, porque de Gênesis 1 a Apocalipse, no último capítulo, nós encontramos sobre o sacrifício de Jesus e a salvação e redenção que veio para nós, ou que viria para nós, como no antepassado, através desse sacrifício de Jesus na cruz. E agora ele está diante deles e diz: essa profecia foi cumprida e eu estou aqui com as marcas do que aconteceu diante de vocês. Ele falou com os 2 discípulos no caminho de Emaús e ele agora está falando a mesma coisa para os discípulos quando os 11 estão reunidos. Jesus fez um tour pelo Velho Testamento, foi lá de Moisés, passou pelos Salmos, passou pelos profetas e agora é chegando até o Novo Testamento. Ele apontou a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Sim, Jesus está claramente na lei de Moisés. A lei de Deus aponta para a perfeição da lei, que era o Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Ele também aponta para os profetas que profetizaram, como Isaías, por exemplo, diz que ele viria, Isaías 53, que fala claramente sobre a morte, sobre o Messias, o que ele iria passar na cruz no nosso lugar. Jesus também apontou para os Salmos, como o Salmo 22, por exemplo, que descreve em detalhes sobre a morte e a dor que Jesus sofreria. Ele diz que, como cães famintos, eles estavam comendo a carne dele. Cheque esse capítulo 22 de Salmos para você entender um pouco o que Jesus passou na cruz do Calvário. Jesus estava levando os discípulos a entenderem a verdade, a entenderem, como dizemos em inglês, the whole story. Ele queria que os discípulos compreendessem a totalidade do Evangelho, de Gênesis até o acontecimento que ele havia acabado de passar ali. Eles queriam que os discípulos tivessem uma compreensão completa da situação e da salvação de Deus. Vou ler do verso 45 ao 47, diz aqui, eu amo esse versículo. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Eu vou ler de novo esse versículo pela importância dele, que diz assim: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Verso 46. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem nada.
Sabe por quê? Porque a Bíblia é um livro espiritual e nós só compreendemos a Bíblia pelos olhos espirituais. Para que nós entendamos o que está escrito aqui, é preciso que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento. E é interessante que os discípulos já estavam caminhando com Jesus por 3 anos, mas foi nesse momento aqui, pós-ressurreição, antes da ascensão, que Jesus, como unclog, como dizemos em inglês, unclog o entendimento deles, como um insight acontece. E agora eles passam a compreender a palavra de Deus, as Escrituras, de forma total e de forma completa. Jesus sofreu e morreu por todos. Jesus queria que eles compreendessem aqui que ele não morreu somente pelos judeus, que ele não havia morrido somente por eles, os discípulos, mas Jesus morreu para todos, judeus e gentios. Foi enterrado e ressuscitou para todos. A ressurreição de Jesus e a chance de salvação é para todos nós. Ele está vivo para todos. É importante nós guardarmos isso. Jesus morreu para todos, Jesus ressuscitou para todos e ele está vivo para todos. Jesus fez os discípulos compreenderem que o perdão dos pecados está disponível para todos por causa da vida, morte, ressurreição e ascensão deles. Então, naquele momento, os discípulos tiveram o entendimento aberto e eles puderam, então, compreender como todo o que Jesus vinha ensinando para eles, mas eles ainda não haviam compreendido. E agora nós chegamos ao momento, nesse estudo super importante, que é quando Jesus envia os discípulos. Presta atenção comigo do verso 48 e 49, que diz assim: vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Depois que os discípulos têm agora a presença de Jesus ressuscitado e eles tocam as marcas de Jesus, depois que os discípulos têm agora a experiência de um Cristo ressuscitado, Jesus diz para eles: vocês agora são as minhas testemunhas. Você que está me escutando nesse momento, você tem a experiência do Cristo ressuscitado na sua vida? Se você já experimentou o poder da ressurreição de Jesus na sua vida, eu quero te dizer que a palavra de Deus afirma hoje que você é uma testemunha. Não é porque você não estava em Jerusalém há 2000 anos atrás que você não é testemunha. Eles foram uma testemunha ocular e você e eu somos uma testemunha pela experiência que nós passamos na nossa vida de quando nós recebemos essa morte e essa ressurreição de Cristo em nós. Toda a história da redenção, desde os profetas, passando pela morte e ressurreição de Jesus, poderia parar ali. Tudo aconteceu, Jesus morreu, ressuscitou, ele ia voltar para o céu, poderia tudo parar ali. Mas agora acontece o que nós chamamos de clique. Acontece a reviravolta na história. Neste simples momento, nesse comissionamento que Jesus dá aos discípulos, tudo se transforma e tudo muda, porque a partir daquele momento, essa história que foi vivenciada por Jesus, ela teria continuidade, chegando até a mim e até a você. 2000 anos depois desse momento que aconteceu ali naquela Páscoa em Jerusalém, com a ressurreição de Jesus, desde aquele momento esse evangelho tem sido pregado e testemunhado, e hoje você e eu estamos aqui nos alimentando desse poder do Espírito, dessa palavra viva, porque o testemunho prosseguiu desde Jesus, passando pelos discípulos e passando por suas testemunhas até chegar a você e a mim. Alguém testemunhou de Jesus para você e alguém testemunhou de Jesus para mim, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu quero te dizer, querido, que você e eu, nós não precisamos
um ministério específico. Talvez alguns de vocês estão aguardando que a sua igreja te envie no ministério, que a sua igreja faça um mandado para você. É importante nós termos a bênção dos nossos líderes espirituais, da nossa igreja, mas nós temos diretamente do nosso Senhor Jesus uma comissão e um mandado para sermos as suas testemunhas por onde quer que nós andemos nessa terra e por toda a nossa existência nessa terra. Jesus estava ali com os discípulos com a finalidade de mostrar que a vida deles nunca mais seriam as mesmas e agora eles se tornavam uma testemunha dele, proclamando essa mensagem a todas as nações. Uma testemunha testifica a experiência que teve. Quando nós temos uma corte, ou como chama no Brasil, uma audiência, e que alguém cometeu um crime, ou que o juiz chama então ali as testemunhas para testemunhar o que aquela pessoa viu aquele outro fazer. E aquela testemunha então descreve o que ela vivenciou, o que ela experienciou, o que ela viu, o que ela ouviu. Jesus agora vira para os discípulos e diz: agora vocês são as minhas testemunhas. Você teve encontro com Deus na sua vida? Você recebeu a salvação de Jesus na sua vida e a ressurreição dele na sua vida? Você teve essa Páscoa na sua vida? Eu quero dizer que se você recebeu isso, Jesus te convidou e te convida a ser uma testemunha dele, onde você está, dentro da sua casa, dentro da sua escola, dentro do seu ginásio, onde você faz as suas atividades físicas e os seus esportes, dentro do seu trabalho, dentro da empresa, dentro da liderança onde você exige, dentro da comunidade, da cidade que você mora, seja uma pequena cidade, seja uma grande cidade, seja no prédio onde você mora, Deus te chamou para ser uma testemunha dele. Elia, eu vou testemunhar de quê? Você vai testemunhar de que ele morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ele te fez uma testemunha, porque agora você tem os seus pecados perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. Você e eu não precisamos essencialmente de ter uma faculdade teológica. É maravilhoso ter uma faculdade teológica, eu te indico a fazer, mas para sermos uma testemunha de Jesus, tudo o que nós precisamos é nós termos tido a experiência da salvação na nossa vida e agora é o nosso chamado a ir às nações, a ir onde nós estamos, abrir a nossa boca e testemunhar e contar para os outros o que ele fez por nós. Mateus 28, 18 a 19, eu não vou ler esse texto, mas ele relata que nessa conversa Jesus disse aos discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus está dizendo, a partir dessa ressurreição, eu sou o boss do universo. Eu sou a maior autoridade. Todos os presidentes, todos os reis, todas as autoridades eclesiásticas precisam ajoelhar diante dele e dizer: tu és o Senhor. E nessa autoridade, ele está dizendo, nessa autoridade que eu tenho agora, de Todo-Poderoso, eu estou dizendo para você: ide e fazei discípulos. Nós vamos, não é porque a nossa família nos mandou, não é porque alguém nos recomendou, não é porque nós ouvimos em um sermão, ótimo que nós ouvimos, mas nós vamos fazer discípulos na autoridade desse Jesus que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e hoje está à direita do Pai. Nós começamos a testemunhar com as pessoas mais próximas de nós, com o nosso ciclo mais próximo. Então, nesse último verso que nós lemos aqui, Jesus diz: olha, vocês estão comissionados, mas agora vão para Jerusalém e fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos pelo meu Espírito, pelo Espírito de poder e de autoridade. A única forma de nós sermos uma testemunha de Jesus é quando nós somos cheios do Espírito Santo. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo de Deus
vem habitar dentro de você. Os discípulos foram para Jerusalém e eles foram então no dia de Pentecostes revestidos desse poder. Foi quando Jesus subiu e ele enviou o Espírito dele para dentro dos apóstolos. Antes ele se relacionava com os discípulos exteriormente. Agora ele relacionava com os discípulos dentro dele. E aquele mesmo Espírito está dentro de você, está dentro de mim. Não tenha medo, porque ele vai colocar as palavras na sua boca. Simplesmente se prepare, esteja diante da presença dele. Ore, leia a palavra e abra a sua boca e conta para outra pessoa o que Jesus tem feito na sua vida. Ser uma testemunha é isso, é simplesmente testemunhar, contar o que ele fez por nós. Eu quero ler para nós terminarmos aqui em Atos, capítulo 1, verso 8. Veja o que aconteceu. Jesus subiu aos céus e aqui no verso 8 ele diz: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Aleluias! Olha, o Espírito Santo está dentro de você, esperando que você abra a sua boca. É tudo que você precisa fazer. Ore, tenha comunhão com Ele. Então você senta com alguém, senta com seu filho, com quem quer que seja que esteja do seu lado. É isso que nós precisamos fazer, sentar e testemunhar. Olha, Jesus fez isso, e isso, e isso, e está fazendo isso e isso na minha vida. Deixa o resto que ele faz dentro do coração da pessoa. O nosso papel é somente testemunhar que ele veio a esse mundo, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está ao lado de Deus e o Espírito dele vive dentro de nós, trazendo vida e vida com abundância aos nossos corações. Meu Deus, obrigada por essa Páscoa. Obrigada por essa Páscoa que aconteceu em Jerusalém há 2000 anos atrás, onde Jesus se deu a sua vida por nós, para que hoje nós pudéssemos estar com esse relacionamento contigo. Eu oro, Deus, por essa pessoa que me escuta. Eu peço, Deus, que o teu Espírito Santo se mova dentro dela e quebra as cadeias. Tudo que tem impedido o meu ouvinte, a minha ouvinte, de ser uma testemunha tua. Eu te peço em nome de Jesus que nesse momento as cadeias se rompam. Que em nome de Jesus as cadeias se quebrem e ela se torne livre para testemunhar com autoridade aquilo que o Senhor tem feito por ela, dentro dela e nessa família. Deus, que o Senhor abençoe essa pessoa e essa família em nome de Jesus. Muito obrigada por você ficar comigo até o final desse estudo bíblico. Olha, clica aí nesse sininho que você vê para que você seja avisado da próxima aula que nós teremos aqui. E se esse estudo abençoou o seu coração, aplica e manda nesse momento para alguém que veio ao seu coração e à sua mente. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.